O título diz assim, da minha Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o título diz assim no versículo 13: o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Então Paulo vai nos mostrar como que a igreja de Tessalonicenses enfrentou a tribulação. Ele já nos disse que quando ele chegou em Tessalônica, ele chegou debaixo de muita tribulação, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo agredido, sendo procurado até para prender mesmo. Uma casa foi invadida aonde o apóstolo Paulo estava, e ele mostrou que a permanência dele, de Timóteo e de Silas, foi muito frutífera, porque muitas pessoas se converteram e uma igreja firme foi plantada lá na cidade de Tessalônica. Agora, depois de falar acerca dos acusadores e das grandes acusações que estavam levantando contra Paulo, ele vai mostrar como que a igreja se portou diante de toda essa tribulação, de toda essa tempestade. E vamos lembrar, era uma igreja extremamente elogiada por Paulo. Paulo disse: olha, quando vocês ouviram o evangelho, vocês abriram mão daquela vida que vocês viviam, vocês abandonaram a idolatria, abandonaram o pecado, abandonaram aquelas práticas que não interessavam mais, que não convinham, e agora vocês tiveram uma vida transformada. Então Paulo vai seguir e vai terminar esse trecho falando acerca da chegada dele, do período que ele ficou com a igreja e como que a igreja foi impactada pelo evangelho. Versículo 13 vai dizer assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo já tinha em outra ocasião, aqui nessa carta, dizendo: olha, eu dou graças a Deus. Lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por vós outros, mencionando vocês nas nossas orações. Paulo já tinha falado disso. Agora, no finalzinho, caminhando para o encerramento do capítulo 2, ele diz: olha, a gente tem outra razão, outro motivo para dar graças a Deus por vocês. E aí talvez você se pergunte: Paulo, qual é o motivo que você tem para agradecer pela igreja de Tessalonicense? Paulo diz: olha, eu agradeço a Deus incessantemente, porque quando a palavra chegou até vocês, quando a pregação do evangelho chegou até vocês, quando nós, missionários, Paulo, Timóteo e Silas, pregamos o evangelho para vocês, vocês a receberam. E acima de tudo, vocês não receberam como um discurso qualquer, vocês não receberam como uma instrução qualquer, vocês entenderam que aquela palavra que eu, Paulo, Silas e Timóteo estávamos ensinando era o que realmente é a palavra de Deus. Os Tessalonicenses haviam entendido que a mensagem de Paulo nada mais era do que a mensagem de Deus. Os Tessalonicenses entenderam que Paulo nada mais era do que um mensageiro, mas o verdadeiro autor da mensagem era Deus, que Paulo era apenas um instrumento, mas aquele que utilizava a vida do apóstolo Paulo era Deus, que Paulo era um homem como outro qualquer, mas que por trás de Paulo, conduzindo a sua vida, estava o Deus Todo-Poderoso. Em tempos tão difíceis, irmãos, acerca da palavra de Deus, aonde igrejas trocam a palavra de Deus por autoajuda, trocam a palavra de Deus por, sei lá, um monte de outras coisas, como entretenimento, show, e outras coisas que não convém aqui ficar perdendo tempo com isso. É interessante e é importante olhar para uma igreja dos tempos dos apóstolos, dos tempos antigos, e perceber que essa igreja entendeu que a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, por Silas e por Timóteo, era a palavra de Deus. Não era só um discurso, não era apenas uma nova religião, não era apenas uma nova interpretação do Antigo Testamento, era a revelação de Deus para o seu povo. E isso é importante nos dias de hoje, irmãos.
para que a gente reafirme, confirme e ateste que nós devemos assinar embaixo tudo que a Bíblia diz como palavra de Deus. E aí, claro, é importante que vocês avaliem o que eu também vos digo, porque se aquilo que eu digo, de acordo com a minha interpretação bíblica, não estiver tão bíblico assim, vocês não devem aceitar. Mas tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos traz como verdade, ela deve ser atestada, afirmada e defendida pelo crente. A gente encontra muito crente hoje fraco na fé, a gente encontra muito crente hoje inconstante na fé, a gente encontra muito crente hoje sofrendo crises, a gente encontra hoje muitos jovens que vão para a faculdade e abandonam o evangelho, simplesmente, irmãos, porque nunca foram alicerçados na palavra de Deus, porque nunca foram verdadeiramente transformados, impactados, alimentados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. De manhã a gente falou isso aqui na escola dominical. Quando a Bíblia diz está escrito, isso deveria ser o maior consolo do nosso coração. Quando Deus diz que está escrito e que Ele zela pela palavra dele, isso deveria de ser uma praia, uma rede para a nossa alma. Isso deveria ser sombra e água fresca, porque se está escrito e Deus zela pela palavra dele e ela não volta vazia, eu tenho que crer nessa palavra e descansar nela com toda a minha força. Eu devo zelar por essa palavra, eu devo amar essa palavra, eu devo desejar que mais dela seja ensinada, mais dela seja pregada, para que cada vez mais eu conheça mais detalhes da Bíblia, que antes eu não sabia. Infelizmente, irmãos, isso tem faltado nas igrejas, nas famílias, nas casas, nos ministérios, nos departamentos, isso tem faltado, e talvez isso revele a nossa distância dos apóstolos, a nossa distância da igreja primitiva. Por que a gente, como igreja moderna, está tão longe do amor de Jesus, da fé dos apóstolos, dos milagres, das maravilhas, do poder? Por que ainda que tentando ser uma igreja fiel, a gente está muito longe dos homens de Deus do passado? Talvez seja, irmãos, porque a nossa geração, o nosso meio em que a gente vive, tem cada vez mais esvaziado, banalizado e lançado de canto a palavra de Deus. Paulo diz aqui, olha, é ela, a palavra de Deus, que com efeito está operando eficazmente em vós, os que creem, os que credes. Entenda uma coisa, o que opera em nós é a palavra, claro, por meio do Santo Espírito de Deus. Sem a palavra não há operação do Espírito. A gente fala muito isso aqui, as pessoas estão em busca de poder, de cura, de milagre, e tudo isso é lícito, tudo isso é algo que Deus ainda faz hoje, mas se não tiver palavra, não há nada disso, irmão. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que ter palavra, tem que ter Bíblia, tem que ter Evangelho. Ah, pastor, precisa ser uma exposição de 50 minutos igual o senhor faz? Claro que não, mas precisa ter palavra, precisa ter palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na maneira como a gente se porta, na nossa família, na nossa igreja, porque se não tiver palavra, irmãos, não tem nada. Então a gente deve andar na contramão desse mundo, entendendo que a mesma palavra que nos salvou, a mesma palavra que entrou no nosso coração, nos fez chorar, nos fez ficar incomodados com a pregação, nós levantamos a mão, confessamos Jesus, falamos, é esse Jesus que eu quero. Essa mesma palavra, irmãos, tem que ser a palavra que vai nos capacitar, nos transformar, nos aperfeiçoar, nos edificar, nos ensinar todos os dias até que Jesus volte. Não há atalho, não há atalho. O louvor é bom, a oração é boa, participar da festa é bom, se alegrar com o povo de Deus é bom, mas não se engane, existe algo que só a palavra de Deus pode fazer, e como Paulo deixa bem claro aqui, é a mensagem do Evangelho que transforma, é a mensagem do Evangelho que opera, é a mensagem do Evangelho que muda, é a mensagem do Evangelho que faz com que
pecadores mortos sejam vivificados para a glória de Deus. É a mensagem do Evangelho que pega aquela pessoa que tinha uma vida maldita, miserável, e faz com que a gente comece a ter uma vida nova, nova perspectiva, novos sonhos, novos planos, novos projetos. O que fez? A palavra. E aí, irmãos, eu quero frisar isso, porque às vezes a gente incorre num erro, até por boa intenção. Às vezes a gente diz assim: desde que o pastor fulano chegou na igreja, aconteceu algo, a minha vida mudou. Desde que lá na igreja começou a acontecer determinado movimento, minha vida mudou. Desde que o louvor lá da igreja passou a ser assim, minha vida mudou. Cuidado com esse tipo de colocação, irmãos, que às vezes é uma colocação até humilde do nosso coração, mas é uma colocação idólatra, que está tirando de Deus, e somente da palavra de Deus, o poder de mudar, edificar, transformar a nossa vida, e está colocando em outra coisa. Então, ainda que você seja grato a Deus pela vida do pastor, ainda que você seja grato a Deus pelo ensino do Evangelho que é feito aqui todo domingo, não coloque nisso, não coloque nessa igreja, no louvor, ou na maneira que essa igreja tem ensinado o Evangelho, o poder de ter mudado a sua vida. Quem muda a nossa vida é, e somente é, a palavra de Deus. Quem muda a nossa vida, quem transforma a nossa vida de dentro para fora, é somente o Espírito Santo. Não importa a maneira, é claro que eu tenho que ser fiel e bíblico, mas pouco importa a maneira que eu falo, como eu prego, quanto eu prego, como ou qual livro da Bíblia eu prego. Essa é a verdade. Quem opera é o Santo Espírito de Deus, por meio da palavra dele. Não é essa igreja, e nem o que fazemos, porque as palavras dos homens, os projetos, as estratégias e as maneiras que os homens promovem o Evangelho, e algumas são legítimas, não há nada de proibido nisso, mas a maneira que os homens criam para promover o Evangelho não muda ninguém, irmãos. Se o pastor mudar o coração de vocês, quando esse pastor for embora, o coração volta a ser o que era. Se a igreja mudar o coração de vocês, quando essa igreja deixar de ser o que é, o coração de vocês também vai mudar. Se a maneira como a gente faz o culto é o que mudou o seu coração, se amanhã a gente mudar a maneira de fazer o culto, o seu coração vai voltar a ser o que era. Então entenda uma coisa, irmãos: deposite, creia, confie e acredite que só o Espírito Santo e a palavra de Deus pode mudar o coração de um pecador. E se não for isso que mudou, ou se não for isso que vai mudar a sua vida, irmãos, é idolatria, é bobagem, é perda de tempo, porque as coisas mudam, as pessoas mudam, a igreja muda, mas a palavra de Deus é a mesma. Como a gente falou de manhã, Jesus disse que passarão céus e terra, mas a palavra dele permanecerá, que nenhum tio cairá daquilo que foi dito. Então, irmãos, naqueles que creem, diz o apóstolo Paulo, naqueles que creem, a palavra de Deus tem operado eficazmente. Pastor, no início teve uma grande transformação na minha vida, mas de lá para cá as coisas estão um pouco mais devagar. É verdade. Quem disse que a transformação seria constante? Quem disse que a mudança seria sempre a mesma? Não tem nada na Bíblia que nos diga isso. Mas uma coisa é fato: não há nenhum pecador que se alimente, que receba, que ouça a palavra de Deus e que não esteja sendo, dia após dia, transformado eficazmente pela palavra de Deus. Talvez alguns de forma mais rápida, outros talvez de forma mais lenta, mas não subestime o poder da palavra. A gente lança a semente e Deus é aquele que dá o crescimento. Talvez alguns anos atrás você estivesse muito mais empolgado, mas quem disse que Deus parou de operar? Claro que às vezes a gente contribui para isso. Por isso eu quero te incentivar a voltar a ler a Bíblia, ainda que seja um pouco todo dia, ainda que seja um trecho como esse que a gente separou aqui agora.
para meditar nessa noite, leia a Bíblia. Ainda que sejam migalhas, não foi isso que disse a mulher para Jesus? Oh Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas, se me der das migalhas eu já estou satisfeito. Jesus diz, olha, a refeição é para os filhos de Israel. Aí a mulher diz, se das migalhas da mesa eu puder comer, eu já estou satisfeito. É claro que a gente não deve passar a vida comendo migalha, a gente tem um banquete, mas se hoje a sua situação é de comer migalha, irmãos, coma as migalhas da mesa do rei. É melhor comer migalha de Jesus do que comer nos banquetes de Satanás. Isso eu tenho certeza. É melhor comer um pouco com Jesus do que comer muito nas mesas da perversidade. Mas que Deus nos dê mais fome, mais sede, para cada vez nos alimentar mais da palavra dele, porque é ela que muda. E se você deseja mudança, irmãos, não tem atalho. Não sou eu que vou mudar a sua vida, nem aquilo que eu digo. É a palavra de Deus que vai mudar. E para isso precisamos valorizar. Vamos seguir? 14 diz assim: tanto é assim o quê? A mudança que a palavra transformou, que a palavra fez neles. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Vamos parar aqui. Paulo tinha dito que a igreja de Tessalonicenses imitou o apóstolo Paulo, imitou Jesus e se tornou um grande exemplo para as igrejas da região, e que agora as igrejas da região estavam imitando os Tessalonicenses. Paulo já havia falado isso. Agora Paulo diz assim: mas tem um porém, a palavra de Deus operou em vocês salvação, transformação, mas a palavra de Deus também fez com que vocês suportassem a perseguição, e nisso também vocês são imitadores. Então eles imitaram Paulo, imitaram Jesus no proceder e se transformaram em exemplo para a região. Agora Paulo diz assim: olha, o evangelho entrou com tanta força na vida de vocês que vocês estão padecendo por amor de Cristo, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sofrendo calúnia. Mas deixe-me falar uma coisa, Paulo diz: vocês não são os primeiros, vocês na verdade estão apenas imitando as igrejas de Deus lá da Judéia. As igrejas de Deus que foram plantadas lá em território judeu já estão sofrendo perseguição há muito tempo. Vocês que estão no território gentio estão indo no mesmo caminho. Então o que Paulo diz? Olha, vocês não imitaram só a parte boa, vocês não imitaram só a parte interessante, vocês não só apenas demonstraram da boca para fora que estavam dispostos a seguir Jesus, vocês foram além, vocês imitaram o Senhor Jesus até mesmo no seu sofrimento, porque ele diz: por essa causa, por sua vez, sofreram dos judeus. Entende uma coisa, irmãos? A disposição, isso é outra coisa que está em falta nas igrejas evangélicas, que ninguém quer. A disposição para sofrer pelo amor de Cristo, não é sofrer porque fez bobagem não, tá? Não é sofrer porque procurou, igual de manhã a gente falou de Jacó, mas a disposição para sofrer pelo amor de Cristo, sofrer calúnia, injúria, bobagem, é uma marca de um crente. Marca essa que muitos não querem. Mas me diga uma coisa: se nós somos imitadores de Jesus e dos apóstolos, e Jesus e os seus apóstolos sofreram, se as igrejas que foram plantadas pelos apóstolos sofreram, se os missionários que hoje nos representam nos países perseguidos sofrem, por que nós, muitas vezes, não queremos participar dessa parte da vida do nosso Senhor e Salvador? Nós queremos participar da adoção, da filiação, das bênçãos, da paz, da graça, da salvação, da intimidade com Deus. Por que não estamos dispostos a sofrer também por amor de Cristo e do Evangelho, assim como todos os homens de Deus que vieram antes de nós sofreram? De manhã eu falei isso aqui: a gente tem que saber a hora de calar
e a hora de responder algumas acusações. Mas você já percebeu como é que a gente é muito rápido em se defender? A gente nem espera. A gente, na verdade, às vezes até pressupõe que as pessoas estão falando algo na nossa direção, que as pessoas estão falando algo sobre a gente, e a gente já começa a se defender, e algumas vezes até contra-atacando algo que a gente criou, que a gente fantasiou. Mas Paulo diz: olha, uma das marcas de que o Evangelho transformou a vida de vocês é que vocês estão imitando a igreja sofredora, vocês estão padecendo com eles, junto com eles. Quando passarmos por tribulações, irmãos, lembre de duas coisas. Primeiro, você não é o primeiro nem o último. Quando passar por tribulação, lembre de outra coisa: você não está sozinho. Quando passar por tribulação, lembre da terceira coisa: se a palavra de Deus habita em nós, ela operará eficazmente poder para que a gente resista à tribulação. A palavra de Deus e a presença do Espírito Santo em nós, ela não é apenas poderosa para nos livrar do problema, ela é poderosa para nos dar coragem para enfrentar e vencer o problema. Deus não é só Deus quando nos livra do deserto, Ele também é Deus quando nos sustenta pelo deserto. Deus não é somente Deus quando acalma a tempestade, Ele também é Deus quando faz com que a gente ande sobre as águas em meio à tempestade. Então lembre-se disso, quando você estiver passando por um sofrimento ou por uma tribulação, primeiro, você não é o primeiro, nem o último. O próprio Filho de Deus já passou por isso, e Ele conhece as suas dores. A Bíblia diz que não há fardo que nós não possamos carregar, que Deus nos conhece e sabe até onde a gente suporta. Segundo, você não está sozinho. O mesmo Deus que ajudou todos os seus servos continua nos ajudando. E terceiro, se a palavra de Deus habita em nós, ela nos dará poder mais do que suficiente para passar pela dor e pelo sofrimento. Lembre-se disso. Quando a luta vier, diga: eu estou imitando ao meu Senhor. Quando a tribulação chegar, diga: eu estou imitando aos meus irmãos que estão lá na Nigéria, lá na China, lá na Coreia do Norte. Quando o vento chegar, diga: eu estou imitando os apóstolos. Mas lembre também que nenhum deles deixaram de ver a mão de Deus operar, e nós também não deixaremos de ver. Não se desespere, não chute o balde, não pergunte somente por quê. Tem gente que diz: não pergunte por quê. Isso é uma grande bobagem. Eu cansei de perguntar a Deus por quê, e às vezes a gente pergunta: meu Deus, por que isso está acontecendo? É natural nosso, mas pergunte para Deus também: para quê? Ó Deus, por quê? Se Ele te responder, amém. Se Ele não te responder também, é problema dele. Ele responde a quem Ele quiser, Ele é Deus, Ele é soberano. Mas depois você pergunta: Senhor, para quê? Qual área da minha vida o Senhor quer trabalhar com essa tribulação? Qual área da minha vida o Senhor quer mudar? Qual pecado meu o Senhor quer expulsar com essa tribulação? Quer me fazer orar mais? Quer me fazer ler mais a Bíblia? Quer me fazer depender mais dos meus irmãos? Buscar mais o Senhor? Para que o Senhor tem me permitido passar por essa tribulação? Para que eu seja mais parecido com Jesus, com os apóstolos, com a igreja primitiva, com os missionários? Porque se for assim, irmãos, é bênção. Se for com esse intuito, é glória. Porque Deus nos fará a cada dia um vaso novo. Deus nos fará a cada dia mais e mais parecido com o seu Filho Jesus. 15. Os quais, está falando dos judeus, ele terminou no 14 falando dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todo homem. Paulo agora vai diretamente acusar os judeus como um dos maiores perseguidores do próprio Deus que os chamou. De manhã a gente falou sobre isso. Deus criou o povo judeu, Deus elegeu o povo judeu, Deus fez com que tudo contribuísse para que a nação de Israel
nascesse. Mas desde o Antigo Testamento, Israel tem se voltado constantemente de forma rebelde, agressiva contra o Deus Todo-Poderoso. Paulo começa dizendo assim: eles mataram o Senhor Jesus. Aí Paulo vai lá no Antigo Testamento e diz: mataram também os profetas. Aí Paulo volta para o Novo e diz: perseguem a nós, Paulo, Timóteo, Silas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eles mataram Jesus, perseguiram os profetas do Antigo, mataram os profetas do Antigo, perseguem os apóstolos do Novo. É como se Paulo estivesse dizendo: toda ira, toda raiva, toda revolta deles é contra o cerne, que é Jesus, porque os apóstolos eram apóstolos de Jesus, os profetas eram profetas de Deus, que vinham abrindo o caminho para Jesus que viria. Ou seja, toda e qualquer rebeldia, perseguição, destruição, tentativa contra a palavra e contra o Evangelho de Cristo, nada mais é do que uma rebeldia satânica contra a obra de Deus desde os tempos eternos. Eu falei de manhã que o fim do homem, o homem foi criado para glorificar e agradar a Deus em todas as coisas, mas desde que o pecado entrou na existência humana, o ser humano tem se levantado a tudo aquilo que é divino. E aí, talvez hoje, a nossa realidade não seja essa. A gente não sofre tanta perseguição quanto os nossos irmãos que estão lá fora, a gente não tem tanta oposição quanto os nossos irmãos que estão lá fora, mas todas as vezes que um homem, uma mulher e até mesmo um líder que se diz cristão distorce, perverte, ataca a palavra de Deus que opera eficazmente nos crentes, o que eles estão fazendo é a semelhança dos judeus, se rebelar contra Deus, se levantar contra a palavra de Deus. Eu tenho repetido isso aqui semanalmente. Nós devemos e podemos criticar os erros da igreja e fazer isso com o intuito de que as igrejas cada vez mais melhorem e deixem de cometer alguns erros que cometemos como igreja. Mas cuidado, não se torne um inimigo da igreja. Você pode ser um crítico da igreja desejando que ela melhore, mas não seja um crítico da igreja desejando que ela afunde, que ela naufrague, porque se você assim fizer, você está se levantando contra o Deus que é dono da igreja. Toda hostilidade, toda raiva, todo ódio que se volta contra a igreja de Deus, nada mais é do que a rebeldia do homem contra o seu Criador. E Paulo diz: olha, os judeus fizeram isso direto. Ele termina dizendo: olha, eles não agradam a Deus quando fazem isso, e mais, eles são adversários dos homens. Talvez Paulo estivesse lembrando daquela palavra de Jesus em Mateus 23:13, que Jesus diz assim para os judeus: olha, vocês não entram no reino e nem deixam aqueles que querem entrar, ficam atrapalhando os outros. Os judeus achavam que só eles podiam ser salvos, e hoje tem algumas igrejas que acham que só eles são salvos. Mateus 23:13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Parece que Paulo lembrava dessa palavra. Então cuidado com isso, irmãos. Eu sempre digo aqui, não sofremos 1/3 da perseguição que a igreja sofre lá fora, mas é fato de que hoje ainda sofremos perseguição e somos um dos grupos mais mal compreendidos da nossa sociedade. Essa semana eu estava lembrando sobre isso, e até escrever sobre isso na internet, mas não escrevi. Você não pode falar mal, nem criticar nenhuma religião, porque se fizer, você estará sendo intolerante no Brasil. Mas você pode, para uma manifestação, pegar um crucifixo, eu não vou nem dizer aqui o que se faz com esse crucifixo, e isso é
Liberdade de expressão, manifestação. Você pode pegar uma imagem de Nossa Senhora, que para a gente não passa de uma imagem, é a mãe de Jesus, merece respeito, e quebrar, fazer outras coisas obscenas com ela em praça pública, e nada vai acontecer. Você pode queimar uma Bíblia dentro de uma universidade federal, isso vai ser chamado de manifestação. Você pode sair fantasiado de Jesus gay no carnaval, isso vai ser aplaudido. Então não pense que não há perseguição. Não pense que Satanás não tem se levantado contra a igreja e feito o que Paulo dizia que os judeus aqui estavam fazendo. Não pense, porque fazem de forma sutil. E tem um monte de crente que assina embaixo. Tem um monte de crente que vai nessa ladainha e diz que é verdade, é a igreja que é intolerante, é a igreja que é radical. Será que somos mesmo? Não sei se você lembra aí daquela última exposição de arte que teve lá no Santander, onde tinha um Jesus com vários braços, e um desses braços Jesus estava segurando um objeto obsceno, uma dessas mãos. Então não se engane, irmãos, o mundo sempre se levantou e vai continuar se levantando contra a igreja de Deus. O legal é que eles se levantam para cair. O bom é que a minha Bíblia já conta o final, e no Apocalipse todo joelho se dobrará. Até lá a gente persevera, até lá a gente vigia, até lá a gente sofre como Jesus sofreu, sem responder na mesma moeda, sem praticar as mesmas abominações, sem perseguir quando somos perseguidos. Acho que temos o direito de falar o que pensamos e o que achamos, mas jamais devemos nos equiparar, nos igualar com aqueles que hoje não têm discernimento, que não têm sabedoria. Quem sabe, se Deus assim quiser, amanhã serão convertidos e se arrependerão do que fizeram, mas se também não se arrependerem, pagarão pelos seus pecados. A gente compete apenas permanecer fiel, dando um bom testemunho do amor de Cristo. 16, para a gente terminar. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo termina dizendo: olha, os judeus chegam ao ponto de não querer deixar que a gente pregue para os gentios. E aí, de novo, trazendo para os nossos dias, eu repito, todas as vezes que o mundo, e seja lá quem for, tenta impedir do evangelho ser pregado, de o reino de Deus ser expandido, o que essas pessoas estão fazendo é apenas enchendo a medida dos seus pecados e aumentando a ira de Deus que sobreveio sobre eles. É só isso que eles estão fazendo. Todas as vezes que as pessoas se levantam, todas as vezes que inclusive pastores usam da igreja para aquilo que ela não é feita para ser usada, o que eles estão fazendo é impedindo que pecadores cheguem ao conhecimento da salvação. Todas as vezes que a gente usa da igreja para outros artifícios que não é pregar que Jesus é o Salvador de pecadores, o que a gente está fazendo é impedindo que pessoas conheçam a salvação. Todas as vezes que alguém entrar por essas portas e não ouvir que o caminho para o céu é Jesus, o que eu estou fazendo é impedir que aquelas pessoas voltem para a casa do Pai. Não se engane, não é só o mundo, não é só Satanás, não é só as pessoas que nos odeiam, que impedem outros de serem salvos. Às vezes o nosso mau testemunho, a nossa falta de caráter, os nossos pecados, as nossas incoerências impedem pessoas de se chegarem ao Evangelho. Às vezes a nossa religiosidade, às vezes a nossa muita santidade impedem pessoas de chegarem ao conhecimento do Evangelho. Então cuidado, irmãos, tudo que houver na nossa vida, na nossa igreja, que impeça as pessoas de chegar ao Evangelho, deve ser rapidamente tirado. Tudo, seja uma mensagem, seja um louvor, seja lá o que for, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios
para que estes sejam salvos. Todas as vezes que inclusive nós nos tornarmos empecilhos para que miseráveis pecadores como eu e você cheguem ao conhecimento do Evangelho, nós nos tornamos inimigos da palavra de Deus. Ah, pastor, porque ele se veste assim. Ah, porque ela se veste assim. Ah, porque a vida dele antiga é assado. Isso é empecilho, irmãos. Ah, porque você conhece a história de vida dessa pessoa. Isso é empecilho. Ninguém é digno. E não deve haver empecilho para que pecadores entrem por essas portas e ouçam que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Nada, as nossas festas, a nossa tradição, a nossa doutrina congregacional, o nosso rito, a ordem do nosso culto, nada pode atrapalhar as pessoas de ouvir o mais importante, e é para isso que a gente vem aqui, que Jesus salva, cura e liberta, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Paulo conhecia as palavras de Jesus, de que Deus estava indignado com aqueles que tinham o privilégio de tomar conta da videira, mas maltrataram a vinha, a ponto de matar o filho do dono da vinha, de não produzir frutos. Paulo sabia disso. Paulo sabia que a ira de Deus se revela do céu todas as vezes que impedem o evangelho dele de prosperar. Contudo também, para que fique claro aqui, eu já falei sobre isso, a gente não deve idolatrar Israel, mas Israel sempre teve, sempre vai ter um espaço especial no coração de Deus. Paulo sabia que Deus não tinha rejeitado Israel, ou todos os judeus. Em Romanos 11, versículo 5, Paulo diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Paulo sabia que grande parte do povo judeu se rebelou contra o seu Criador, mas Paulo também sabia que o Deus Todo-Poderoso sempre teve e sempre terá aqueles que não dobram o joelho diante de Baal, aqueles que não se vendem, aqueles que não se prostituem, aqueles que não trocam a sua primogenitura por um prato de lentilhas, aqueles que não trocam, ainda que sejam migalhas da mesa do seu Senhor, por um banquete na mesa do inimigo das nossas almas. Paulo termina de forma muito dura dizendo: a ira de Deus sobreveio contra eles. É claro que a ira de Deus, irmãos, ela só permanece sobre a vida daqueles que não creem, sobre a vida daqueles que não se arrependem. Então a gente deve tomar cuidado, para que assim como os judeus, a gente não seja empecilho para o Evangelho, e para que assim como os judeus, a gente não aumente a medida dos nossos pecados. Paulo diz: eles estão sempre enchendo a medida dos seus pecados. Que Deus nos livre, irmãos, dessa grave apostasia, que é encher a medida dos nossos pecados e sermos tropeço para o Evangelho de Jesus para os demais pecadores. Vamos terminar? Rápidas 4 aplicações. Primeiro, devemos receber a palavra de Deus como ela é. Ela é a palavra de Deus, ponto final. Ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada. Ela não falha, ela não erra, e ela é inspirada direto de Deus. Irmãos, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas você pode procurar aqui os mais antigos, e eles vão te dizer toda a resposta que você precisa, toda a palavra que você precisa, encontra-se num único lugar, na palavra de Deus. Não sei o momento que você tem vivido, não sei a resposta que você tem procurado, não sei qual bênção que você tem desejado, mas pergunte aos mais antigos, e eles vão te dizer que todas as vezes que precisaram ouvir e buscaram na Bíblia, tiveram aquilo que buscavam. Saíram de lá da Bíblia com o seu coração extremamente confortados e consolados.
Há um ditado que diz: quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta, e Deus vai falar. Segundo ponto, a palavra de Deus começou a operar na nossa vida quando nós confessamos Jesus. E não se engane, ela vai continuar operando até que Ele volte. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que começou a boa obra é o mesmo que terminará. Então não subestime aquela palavra que há anos atrás te salvou. É a mesma que continua te sustentando até hoje e vai continuar até Jesus voltar. Terceiro, as aflições nos identificam com o Filho de Deus, porque Ele também passou, e nos identificam com as igrejas de Deus que já viveram antigamente, porque eles sofreram. Então não corra das aflições, vença as aflições com Deus Todo-Poderoso. E por último, é um consolo saber que para aqueles que creem, Jesus em breve nos voltará. Mas é desesperador para aqueles que não creem saber que a ira de Deus sobreveio definitivamente sobre aqueles que não creem. De um lado é consolo, porque Paulo diz: olha, eles nos impedem de falar para que não sejam salvos. Então a gente percebe que por meio da fala do Evangelho as pessoas são salvas. Mas por outro lado é um alerta para que a gente jamais aumente a medida dos nossos pecados, porque Deus não brinca, e mais cedo ou mais tarde Ele vai cobrar aquilo que nos ensinou no seu Evangelho. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.